Olá, povo abençoado do Senhor. Eu digo abençoado porque a palavra de Deus nos diz que aquele que Deus já abençoou, não há quem amaldiçoe. Se você e eu somos abençoados por Deus, não tenho o que temer, porque não há quem possa nos amaldiçoar. E eu sou uma daquelas que creio totalmente em cada vírgula, em cada ponto, em tudo que está escrito na palavra de Deus. Então, se nós somos abençoados, nós já somos abençoados. Não há quem possa mudar isso. Amém? Como que vocês estão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, né? Que você esteja perseverante, que você esteja sempre buscando ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que é só por meio dele que nós conseguimos vencer todas as lutas, todas as dificuldades, todas as pedras que surgem no nosso caminho, não é verdade? Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre escolhas. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Todos os dias da nossa vida, nós temos que fazer escolhas. Ao acordarmos, ao dormirmos, nós estamos fazendo escolha. Nós fazemos escolhas se vamos trabalhar ou não, nós fazemos escolhas se vamos tomar banho ou se vamos deixar para o outro dia, nós podemos escolher o que nós vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, podemos escolher até ser mal educados, né? Nós podemos escolher também a sermos educados, a tratar bem as pessoas, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós devemos, tudo isso são escolhas nas nossas vidas. E as nossas escolhas, ela pode trazer vida para nós, vida eterna, ou ela pode também trazer morte eterna para nós. Então nós temos que pensar qual escolha que nós devemos fazer. Então nós precisamos pautar as nossas escolhas buscando uma direção de Deus, buscando a vontade dele para as nossas vidas, sempre colocando diante dele aquilo que nós desejamos escolher, aquilo que nós queremos alcançar. Então nós podemos escolher fazer o que é certo, ou também nós podemos podemos escolher o que é errado. Nós podemos também escolher andar segundo a vontade de Deus, estudando a palavra do Senhor, ou simplesmente falar, não quero saber disso, não quero saber de Deus, e seguir o seu próprio caminho, seguir a sua própria vontade, fazer as suas próprias escolhas. Mas não é isso que o Senhor deseja para nós. O Senhor, Ele quer que nós vivamos uma vida buscando a presença dEle, buscando fazer o que é certo e não o que é errado, né? Então, que você possa sempre fazer a escolha certa. E nós não podemos andar segundo o nosso próprio caminho. Porque se nós andarmos segundo o nosso próprio caminho, segundo as nossas próprias escolhas, ela com certeza vai nos levar a problemas. Nós teremos problemas lá na frente. Então, nós não podemos andar confiando no nosso próprio entendimento, confiando que nós podemos todas as coisas. Não, mas nós temos que confiar em Deus, buscando nele, fazendo as escolhas corretas, sempre baseada nas promessas de Deus, sempre baseada na palavra do Senhor. Então, lá em Mateus 7, no capítulo 7, no verso 13 e 14, fala de dois caminhos. Aí você pode me dizer, Eliana, mas nós não estamos falando de escolhas? Sim. E continuaremos falando sobre escolhas. Se existem dois caminhos, nós temos que fazer uma escolha. Para onde que nós vamos? Qual caminho nós devemos andar, não é verdade? Então, se existem dois caminhos, nós temos que escolher para onde nós vamos. E a palavra do Senhor diz que nesses dois caminhos, depois vocês podem ler, Mateus 7, no verso 13 ao 14, a palavra do Senhor diz que o caminho largo, espaçoso, né, que é o caminho que você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser, o que você desejar, a vontade da sua carne. Você não precisa negar a si mesmo, você não precisa obedecer a ninguém, você não precisa sacrificar, você pode fazer tudo o que você quiser. Só que esse caminho vai te levar a uma vida eterna longe de Deus. A Bíblia diz que ele vai nos levar, né, a uma vida eterna sem o Senhor. É o caminho da perdição, é chamado caminho da perdição. Mas há outro caminho que diz que esse caminho é apertado. Imagina esse caminho.
é apertado, ele é difícil de andar, né? Não é fácil andar nele. Nós precisamos negar nós mesmos, nós precisamos negar a nossa vontade, nós precisamos negar o nosso desejo, nós precisamos perguntar sempre ao Senhor o que nós devemos fazer, estar sempre em oração, em clamor, né? Sempre buscando a direção do Senhor, porque esse caminho vai surgir muitas pedras e nós podemos tropeçar nelas e cair, sim, cair. Mas também o Senhor disse: se nós cairmos, Ele nos levantará. Se nós cairmos desse caminho, o Senhor vai nos levantar. Porque se nós estivermos andando nesse caminho, nós estamos andando com Jesus. Então, Ele está sempre à nossa frente, nos guiando, nos ajudando. Esse caminho não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas o Senhor está sempre conosco. A palavra diz que Ele nunca nos deixaria só. Ele nunca nos abandonaria. E o mais legal disso tudo é que esse caminho nos leva a uma vida eterna. Nós teremos uma vida eterna. O final deste caminho é uma vida eterna, morando eternamente com Deus, morando eternamente em seu reino, vivendo eternamente ao seu lado, na presença dele. Então, todo o sacrifício que nós fizermos aqui será uma sombra. É como se não fosse nada de uma eternidade na presença de Deus. Mas aí as pessoas não querem negar a si mesmas, as pessoas querem viver segundo as suas paixões, segundo a sua carne. E a nossa carne, ela grita, né? A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca, nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar pautados na palavra de Deus. E hoje eu queria contar uma história verídica, né, real, que está na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 13, que fala de escolhas também que Abraão fez. Né? Abraão, ele foi chamado para Deus chamou ele, na verdade, para poder deixar a sua casa, a sua terra, a sua parentela, e ir para um lugar que Deus ainda mostraria. Deus não mostrou para ele, não falou para ele para onde que ele ia. Isso é muito interessante, porque ele confiou totalmente em Deus e ele foi, né? Então, nós não podemos seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, porque se nós seguirmos o nosso próprio caminho, vai nos levar a problemas. Nós teremos problemas. Então, nós temos que ouvir e obedecer à voz de Deus e fazer escolhas baseadas nas promessas do Senhor, nas promessas que Ele tem para nós. E Deus, Ele tinha uma promessa na vida de Abraão. Deus faria dele muitas nações. Então, ele obedeceu a Deus, ele ouviu o seu chamado e ele saiu da sua casa, da sua parentela, e ele foi para um lugar que Deus ainda não tinha mostrado para ele. Então, eu vou ler para vocês, né? Então, Abraão, ele deixou a sua terra, a sua parentela, levou consigo Sarai, né? Que ainda era Sarai, e depois Deus trocou o nome dela para Sara. Ele também era Abrão, e Deus trocou o nome dele para Abraão. Então, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar distante. A terra que Deus tinha prometido para ele. E ele andou muito tempo, né? Por longo tempo, até ele chegar num determinado lugar, ele com a sua esposa, ele com o seu sobrinho Ló, e eles chegaram na terra de Betel e Ai, né? Fica ali na região de Canaã, e eles chegaram naquele lugar. Só que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles já, nesse tempo, nesse caminhar deles, Deus deu para eles riqueza. E a riqueza daquele tempo eram muitas ovelhas, né, carneiros, ouro, prata. Então, eles já tinham muita riqueza. A Bíblia diz que eles já eram ricos. Então, os pastores de Ló, né, os servos de Ló, os servos de Abraão, eles começaram a contender uns com os outros, porque era muita gente, né, os servos, as criadas, o povo que foi nascendo, né, das pessoas que foram com ele, que não era da família dele. Então, começaram a contender um com o outro, criar confusão um com o outro. E muitas vezes Deus pede pra gente ir só, e a gente leva pessoas que não era para levar com a gente.
E aí começa a discussão, assim como aconteceu com Abraão. Mesmo ele obedecendo, mas ele levou um sobrinho que não era para levar, né? Deus pediu para sair, ele e a esposa dele, mas ele levou o sobrinho dele. E mesmo assim o Senhor o abençoou muito. Então, chegando ali em Betel, entre Betel e Ai, olha o que está escrito na palavra do Senhor. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como que vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Abraão propôs para Ló para que eles se separassem, para cada um vivesse em um determinado lugar, para que não houvesse confusão, para que não houvesse contenda. Então, o que Ló fez? Ele não pediu uma direção do Senhor para onde ele iria. Ele simplesmente olhou e viu que a campina era bem regada, que era bonita, que era vistosa, né? E ele escolheu a campina do Jordão e foi habitar lá. Só que ele não sabia que lá, ali próximo, era a cidade de Sodoma e Gomorra, onde que havia pessoas maus, os homens eram maus diante do Senhor, os homens eram desobedientes, os homens eram terríveis, pecadores mesmo contra Deus. Mas Ló escolheu segundo o que ele viu, o que ele estava vendo. As nossas escolhas não podem ser baseadas naquilo que nós estamos vendo, mas nós temos que fazer essa escolha baseada numa direção que nós pedimos para Deus. Então ele escolheu o que ele viu, era bela, era bonita, era regada. A Bíblia diz que era como um jardim do Senhor, porque era muito bonito. E ali ele foi habitar, armou as suas tendas ali até, né, a cidade de Gomorra, Sodoma e Gomorra. E Abraão não, ele era direcionado por Deus. Então ele foi e habitou na terra de Canaã por um tempo, mas Deus deu uma direção para ele, porque ele vivia sendo direcionado por Deus. Olha o que Deus disse a Abraão depois que ele se apartou de Ló. No mesmo capítulo 3, do verso 14 em diante, fala assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul e para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, ele era sempre guiado por Deus. E a partir do momento que Ló saiu da presença de Abraão, Deus falou a Abraão: levanta os teus olhos, eu te mostrarei, vá para este lugar, vai para os carvalhais de Manre. Ali eu farei você, né, grandioso, farei de você uma grande nação. E ali ele foi. Ele obedeceu à voz do Senhor. E ele foi armou as suas tendas ali naquele lugar. Então, o Senhor abençoou muito, o Senhor prosperou muito, né, a vida de Abraão. E ele foi muito feliz ali naquele lugar. E ali ele prosperou de uma forma assim maravilhosa. Porque quando nós andamos, né, fazendo escolhas certas, corretas, tendo uma direção do Senhor, nós vamos prosperar. Né? Então, Ló, quando fez a escolha dele, ele não sabia do que ia acontecer ali naquele lugar, porque ele não foi direcionado por Deus. Então, mais na frente, a palavra vai dizer que como os homens eram muito pecadores, muito terríveis, eram maus, o Senhor destruiu aquela cidade com fogo e enxofre. O Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, e ali habitava Ló.
Mas o Senhor foi tão misericordioso que ele tirou Ló da cidade, salvou ele, né, a sua família, antes que Deus destruísse aquela cidade. E Deus usou quem, né? Deus usou Abraão mais tarde até para salvar Ló, que ele também foi raptado por outras pessoas ali, mas o Senhor salvou a Ló e a sua família. A Bíblia diz que Ló foi e falou com os namorados das suas filhas que estavam para casar, do que o anjo tinha falado que ia destruir aquela família. Eles não acreditaram. Então, e os homens daquela cidade queriam entrar na casa de Ló e pegar os anjos do Senhor à força. Queria coabitar com eles. Olha como que os homens eram terríveis. É igual hoje, né? Não tem diferença. Mas o Senhor fez com que os anjos cegou aqueles homens e eles ficaram procurando a porta a noite inteira e não conseguiram achar. Porque o Senhor estava na casa de Ló ali, o Senhor estava com Ló protegendo ele. Então, no dia seguinte, de madrugada, o Senhor, né, através dos anjos dele, pegou Ló e as suas duas filhas, sua esposa, e saiu daquela cidade. E a Bíblia diz que, num certo lugar, depois que tinha saído da cidade, a esposa de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Foi uma escolha que ela fez. Porque o Senhor disse que não era para olhar para trás. Quando eles saíssem da cidade, que não olhassem para trás, porque a destruição seria terrível ali naquele lugar. Mas ela desobedeceu a Deus. Talvez, né, ela deixou as suas coisas, pensou nas suas coisas, na vida material, né, na vida física dela, não levou em consideração o que o Senhor disse, né, e não obedeceu a palavra do Senhor. Então ela virou uma estátua de sal. Mas Ló, ele saiu dali com as suas duas filhas e eles, né, foram para um outro lugar que eles escolheram ficar. Então, gente, nós temos que fazer as nossas escolhas sempre baseada na palavra de Deus. As nossas escolhas, ela tem muito poder, né? E além de ter poder, as nossas escolhas podem nos levar a uma vida inteira sem o Senhor. Então, nós devemos basear as nossas escolhas, escolher quem vai andar conosco, escolher o que nós vamos fazer, se nós vamos obedecer a Deus ou não, né? Não podemos fazer escolha pelo que vemos, mas tem que ser baseada na palavra de Deus. Ló fez uma escolha baseada no que ele viu. E Abraão não, ele fez uma escolha de até pedir Ló para escolher primeiro, porque ele sabia que ele andava direcionado por Deus. No lugar que Deus mostrou para ele prosperou. Ele foi, né, muito feliz ali naquele lugar. Então ali ele descansou. Então, para nós fazermos escolhas inteligentes, nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Nós precisamos ter uma intimidade com o nosso Pai. A Bíblia fala que nós devemos chamar Ele de Pai. Ele é o nosso Pai. Além dele ser o nosso Criador, né, quando nós recebemos a Cristo, andamos com Cristo, nós podemos chamar Ele de Pai, isso é tão maravilhoso. Então, para nós não fazermos escolhas erradas, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Ele, né? E nós não podemos fazer escolha pelo que nós estamos vendo, que parece ser bom, que parece ser legal, mas o fim disso tudo é destruição nas nossas vidas, né? A palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no verso 5 ao 7, né? Diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Então, nós não podemos andar por aquilo que nós estamos vendo. Nós não podemos andar segundo, né, a nossa razão, que nós achamos que é certo, que é bonito. Não, mas nós andamos por fé. E o que é fé? Fé é você acreditar em algo que não é visível, em algo que não é palpável, algo que você não está vendo. É a certeza que existe ali, que Deus te falou, mas que você não está vendo, que você não está vendo agora. Mas o final disso tudo, né, vai ser bênção na sua vida. Então, nós não podemos andar pelo que vemos, mas sim, né, sempre obedecendo a Deus. Que nós possamos, eu oro a Deus para que nós possamos aprender a fazer escolhas inteligentes. Que nós possamos fazer escolhas pautável na palavra de Deus, sendo obediente a Ele em todas as coisas, porque Ló fez uma escolha muito mal,
Mas Abraão fez uma escolha que maravilhosa. Deus levou ele a um lugar e Deus prosperou muito ele ali naquele lugar. E ali ele foi pai de muitas nações, né? Então que nós possamos fazer as nossas escolhas. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Eu oro para que você faça a escolha de andar com Deus. Eu oro para que você tenha uma intimidade com o Pai. Que você seja fiel, que você escolha andar no caminho que é apertado, mas que te leva a uma vida eterna com Deus. Não escolha andar nesse caminho largo que você pode fazer o que você quiser, mas que lá no final você vai levar uma vida, uma eternidade longe da presença do Senhor. E será muito sofrimento. Então pense muito bem no que você vai fazer hoje. Pense muito bem nas suas escolhas de hoje, de agora, porque elas, né, vão ser o seu amanhã, as consequências do seu amanhã. Você tem que pensar nas consequências, nós precisamos pensar nas consequências que as nossas escolhas nos traz. Eu já fiz escolhas equivocadas, escolhas que eu não pensei, né? Muitas vezes, quando no início da minha caminhada com o Senhor, nem falo de antes de conhecer a Deus, porque só fazia burrada na minha vida. Mas mesmo no início da minha caminhada, quando eu ainda não tinha esse pleno, né, entendimento de andar segundo a vontade de Deus, eu sofri muito com as minhas escolhas, né? E as consequências, às vezes, ela vai até para uma vida toda. A gente sofre as consequências daquilo que nós escolhemos. Então, eu oro para que você não venha sofrer consequências mal, né, por causa das suas más escolhas, mas que você faça escolhas boas. Escolha estar junto a Deus, escolha estar junto a boas pessoas. A palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem os bons costumes e corrompe. Nós devemos orar por todos, né? Sem fazer acepção de pessoas. Mas escolha as suas amizades, escolha as pessoas que você deve andar, né? A gente tem que andar sempre também com pessoas que são melhores do que nós, com pessoas que têm uma sabedoria. E nós não podemos ser influenciados por este mundo, mas nós temos que ser influenciadores. Nós temos que influenciar as pessoas a andar com Cristo, a viver uma vida pautada na palavra de Deus e não ser influenciada a andar segundo as suas paixões, segundo a sua vontade, segundo aquilo que você está vendo, porque o fim disso tudo será terrível. Amém? Então eu deixo essa palavra, que a paz do Senhor Jesus inunde seu coração, que a graça dele esteja sobre a sua vida, que ele possa te dar sabedoria, que ele possa te dar inteligência, que ele possa te dar discernimento, entendimento e que você chegue ao pleno entendimento da palavra de Deus, de andar com ele, fazer a vontade dele. É isso que eu desejo para a sua vida. Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe e que você possa prosperar muito. Eu oro para que você prospere, eu oro para que você chegue a um grau maior